Noite, pessoal, boa noite. Primeira live de 2021, maravilhosa live. Extremamente otimista, extremamente alegre. Vamos que vamos nessa jornada das entrevistas. E hoje falarei com o Fernando Elias Fernandes. Boa noite, Fê. Rápido, hein? Nós, na live. Já te chamei, tá? Olá, Uau, boa noite. feliz 2021. Muito obrigada para ti também. É isso aí, hoje vamos falar sobre vitimismo e autossabotagem. Boa noite, Baldu. O pessoal já Exato, está boa chegando aí. noite. Vai interagindo aí com o pessoal, tá, Fê? O pessoal vai escrevendo, aí se for para ti, você já lê e já responde, tá? Vai interagindo com a galera aí. Eu posso Perfeito. ler aqui, segundo o dicionário, dício, o que seriam essas duas palavras? Pode, com Vamos certeza. Já lá. vamos promovendo a abertura. Vitimista é uma palavra derivada de vitimismo, sentimento de ser vítima, sensação de quem está ou foi sujeito à opressão, maus tratos, arbitrariedades, discriminação, etc. Geralmente, de quem tem sempre essa percepção sobre o que lhe acontece. Sua vida não avança porque o vitimismo não a deixa. Tendência a se vitimizar, de se fazer de vítima. País que não se responsabiliza por seus erros fica estagnado no seu próprio vitimismo. E a autossabotagem seria processo de sabotagem que alguém faz de si mesmo, falando especialmente das ações que uma pessoa faz e que acabam por prejudicá-la de alguma forma. Essas ações geralmente são inconscientes. Bem forte, né, Fê? Muito forte. E perfeito, né? Porque justamente agora que a gente está nessa época chamada época de crise, pós-pandemia, a gente vê muitos amigos assim, perdi o emprego, e agora? O que que eu faço? Não tenho condições de prosseguir, de ter uma renda. Então, justamente essa nossa live, o intuito é estimular o pessoal a ver outras vertentes, a sair daquele mundo, porque se a gente se isola, né, o chamado tem um desenho muito antigo que eu gosto de usar, que é aquele bonequinho que fica, ó céus, ó vida, ó azar, né? E se a gente Sim, fica sim. nesse É cada redemoinho, personagem que só reclama, né? Nada tá exato, a bom. gente acaba se afundando cada vez mais, a gente acaba não vendo a solução, a gente fica ali num abismo que, né, não tem uma saída. Então é importante a gente, essa nossa live, justamente para as pessoas verem que assim, sempre tem uma solução, sempre tem uma vertente para a gente ter esse pensamento positivo, né? A gente sabe também da questão da atração, que quanto a gente está vibrando coisas boas, está otimismo, a gente vai acabar atraindo isso para nós também. E Bacana. nós, né, o intuito também dessa live é mostrar como nossa, até mesmo a nossa experiência pessoal, minha, tua, como a gente conversa bastante, nós somos amigos de cursos desde 2015, 2016, e Faz a gente tempo, vê hein? que, assim, Faz tempo. bastante tempo. Então, e o intuito é justamente mostrar com a nossa experiência pessoal que, poxa, foi fácil ter os cursos que a gente fez, ter a nossa jornada? Não foi, mas foi possível. A gente construiu tijolinho a tijolinho, né? E aí estimular a galera também a fazer o mesmo. E quais as dicas que você pode passar para o pessoal que se encontra nesses cenários de vitimismo e autossabotagem? Então, acho que o primeiro passo, né, a gente ter se despertar, olhar para nós e pararmos de ver assim como os coitados da situação, como não posso, tirar esse vocabulário não posso, não consigo. Primeiro é o despertar, né? Já dizia o filósofo, só conhece-te a ti mesmo. Primeiro a gente tem que despertar e identificar esse sintoma, porque é muito difícil a pessoa que está nessa situação ela reconhecer primeiramente, né? Ela acha que não tenho condição financeira, não tenho possibilidade, a gente vê muitas mães ou pais solteiros, não tenho criança, não consigo. E a gente vê que sim, devagarzinho a gente se ajeitando consegue. Tenho vários amigos, por exemplo, que perderam o emprego nessa pandemia, reinventaram, né? Trabalhava de uma coisa, tinha uma renda super boa, começaram a vender comida, começaram a fazer outras coisas.
E acho que, assim, o primeiro passo, depois de identificar, você vê quais são os seus talentos, o que que você gostaria de fazer, o que você pode fazer com isso, né? E devagarzinho você construindo. E até tem uma pessoa, um dentista que eu sigo, que era até, é conhecido até das minhas primas, eu até passei para ti o depoimento dele, que é o Dr. Vioto. Eu achei muito bonito, uma coisa que ele falou durante os depoimentos no feed dele, né? Hoje ele tem uma clínica super famosa, ele é conhecido como o dentista das estrelas. Só que ele começou aqui no nosso bairro, numa clínica simplesinha, pagando R$ 400 de aluguel em cima de uma oficina mecânica. Né, e que ele mostra falando, primeiro passo, o que que eu quis, né, Boa noite, para minha Madá. vida? Eu queria ter uma casinha. Eu vi os vídeos Olá, dele. bem-vindo, amado. Bem-vindo. Então, isso que foi bacana. Não adianta a gente chegar, peraí, eu tô na estaca zero, mas eu quero já ter uma casa top, já quero ter o carro do ano. Não adianta. A gente tem que construir devagarzinho, fazer metas, Tijolo por né? tijolo. Exato, tijolo Boa por noite, Fran. tijolo. E devagarzinho a gente ir construindo e ver o que que a gente pode desenvolver, o que que eu pretendo fazer. Eu quero fazer um curso, o que que eu posso dispor para fazer esse curso? Né? A gente sabe É que um realmente. autoconhecimento de si mesmo, né? Exato. Identificar suas habilidades, o que você gostaria de fazer e ver também as possibilidades, o que que você pode investir. Essa época da pandemia foi, né, bem prejudicial a muitos, foi, mas também foi uma época que se abriu muito cursos online, muitos até gratuitos, que Sim, pode sim. nos ajudar. Quem não tem tempo, quem tem filhos em casa, até uma possibilidade maior. Você está fazendo uma comida, você pode estar assistindo uma aula, de repente, né? Coisa que se você tivesse que se deslocar, você já não tem como, que é o custo da condução, o custo de uma série de coisas. Então, Você o bacana precisa é ficar justamente dentro isso, das suas casas e saber lidar com as próprias a atitudes diversidade. e pensamentos Exato. vitimistas, sabotadores de si mesmos. E às vezes esqueceram de se curar através disso também, né? Elas teve que se autoconhecer, né? Muitos casais que não se conheciam se separaram porque eles só se viam de manhã para dar bom dia e de noite para dar boa noite. Mas na vivência em si, não se conheciam, brigaram e viram que não se amavam e se separaram. Muitos, através da internet, se reencontraram e também se uniram, né? E as pessoas tiveram que abrir vários CNPJs. Muitas pessoas, o Sebrae mesmo falou que uma porrada de gente abriu o CNPJ aí, mas não basta só abrir o CNPJ. A questão é abrir a empresa e correr atrás de estudar o segmento que ela quer atuar, se ela vai vender produtos ou serviços, quais são os quinais de atuação, começar a entender as terminologias do empresariado para atuar. E o brasileiro em si não está acostumado a ler, não está acostumado a estudar, ler livros, só fica às vezes na frente da televisão, mas vendo programações que às vezes não traz bagagem cultural e profissional para a vida delas, né? É essas pessoas que às vezes não têm muitos estudos, é que acabaram sendo prejudicados mais ainda, né? Porque se viram em casa sem fonte de renda, e agora, o que que eu vou fazer para sobreviver? Né? Exatamente. Entraram até em É, depressão. Boa exato, e o noite, Ju. importante é a gente ver até o Sebrae, Senac, tem vários cursos, inclusive até gratuitos ou de baixo custo, que possibilita a aprendizagem de uma gestão empresarial, tudo. Porque é muito comum hoje a gente ver, tem os famosos coaches de internet, né? Sim. É bacana, é uma dica, outra, mas tem coisas que realmente a gente tem que ir lá estudar a fundo, entender o negócio, saber administrar, saber ter uma finança, você tem que ter uma reserva, né, para poder aplicar. Se você não tem reserva, você tem que ter uma a chamada educação financeira, né, que a gente não está muito E os acostumado. brasileiros não aprendem isso na escola tradicional, né? Em países Não de aprende. primeiro mundo, a galera aí tá, tipo, na ponta da língua, né? O pessoal no Japão, na Suécia, na Finlândia, né? Países de primeiro mundo, a garotada, a molecada já sabe fazer compra, já sabe se virar sozinho, já faz os cálculos, já sabe Exato. investir. E o brasileiro não Exato. tem essa cultura. Na verdade, acho que é de muitas famílias, tudo, porque aí seria outra discussão, até outra live, se fosse o caso, a questão de educar desde da criança, né? O método montessoriano, que a gente fala, Qual e método?
método montessoriano que a gente fala. Porque o que, que é esse método? Justamente ensinar desde bebezinho, desde criança, a independência, a ensinar a educação financeira. Olha, você tem, vamos supor, R$ 10 por semana. Como você vai aplicar esses R$ 10? Então, é interessante você já fazer isso desde pequenininho, justamente para quando chegar um adulto. Infelizmente, a gente vê muito adultos jovens que não sabem nem sequer se virar, não sabem fazer absolutamente nada. Né? Sim, A gente sim. vê muito. Teve casos da gente tentando pegar estagiário no escritório, meu chefe teve que dispensar vários porque eu não sabia nem sequer absolutamente nada, não Com sabia que nem idade? atravessar a esquina para comprar uma comida. Sério? Exato. Sim, tem. Jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, 25. Mas isso determina a idade. Tem jovens, mas não é jovens. Tem pessoas de diversas idades que não sabem fazer determinadas coisas, certo? Exato. Então, o que, que a gente quer mostrar? Porque é interessante a gente ter, sim, essa questão, ter essa autonomia, mas é algo que a gente vai desenvolvendo. É aquele primeiro passo, conhecer a ti mesmo, o que, que eu tenho a melhorar, quais são as minhas potencialidades, e investir nisso. Que nem tem muitos, eu vejo colega, eu não tenho condição de fazer uma faculdade, eu não tenho condição econômica, eu tenho filho, tudo. Mas é possível, sim. Hoje em dia tem até faculdades EAD, né? Meu sobrinho é um caso, por exemplo, E a de tá, educação à distância, né? exato, meu sobrinho, que nem tá com 21 anos, tá fazendo o EAD, tá dando aula, aula online, tá dando aula presencial, já tá mudando para a casinha dele, comprou a primeira moto dele com 21 anos, mora sozinho. Então, por quê? Porque a família a gente vai estimulando. E é isso que os jovens, as famílias têm que estar fazendo. E é todos nós, não tem idade. Não importa se você tá com 20, com 30, com 40, com 50, com 80. Que eu ouço muito isso. 80, 80 ainda Agora não eu tô. aprendeu isso. Não, tem pessoas, por exemplo, que eu ouço muito. Agora eu já passei da idade de fazer uma faculdade. Nunca é tarde. Quando eu me Isso é formei em verdade. direito, tem uma senhora de 68 anos que se formou comigo e hoje ela advoga. Isso, ela já deve estar com quase 80 e Você é pouco. advogado há quantos anos já, Fê? 10 anos já. Não, Desses, 10 não, perdão. 11 anos. desses 11 anos que você advoga, esses estagiários todos que passou aí pela advocacia, a grande maioria vem com esses pensamentos limitantes, com vitimismo, autossabotagem, com a bagagem dos pais que passaram com, Exato. tipo, sei Alguns sim, lá, o eu legado não deles para consigo os filhos e passar na não OAB, ensinaram por muito. exemplo, eu não tenho competência para passar na OAB, porque a gente sabe que o curso específico de direito, ele tem vários desafios, não é você, olha, me formei, sou advogado. Não, a gente ainda tem a segunda etapa, que é a OAB, e aí tem muitos, não consigo, não me dá branco, não tenho dinheiro, não tenho tempo para fazer curso, para estudar. Aí a gente aprende muito a você ter uma regra também. Peraí, eu tenho pouco tempo, mas eu tenho meia hora, digamos. Pega um tempo que você divide suas 24 horas, quanto tempo que você tem que você de repente ficaria no celular trocando no WhatsApp o pessoal, vendo besteira no Facebook. Tem meia hora, pega essa meia hora e estuda com afinco. É o suficiente, meia hora por dia. Né? A gente tem que ter esse regramento. Você André coloca entrou, boa noite. saudáveis para aprendizado e autoconhecimento e para ter uma carreira, né? Essas pessoas que se candidatam às vezes não sabem fazer compras, é isso que eu entendi? O que acontece? Exato, não sabe assim, comprar uma comida sozinho, não sabe ir para um fórum sozinho, mesmo você dando todas as diretrizes. Boa noite, Então, a Natália. gente aprende, exato, e já pessoa formada às vezes. As Então, pessoas estão a formadas, gente, não sabem andar de ônibus, às vezes, não sabe pegar um Uber, tem medo de andar sozinho, tem medo de lidar com as pessoas, exato, tem fobia sim, social e vai lidar com como na vida, né? exato. Então, no caso, por que a gente está falando isso como sinal de crítica? Não, como sinal de alerta, realmente, para a gente olhar dentro de nós e ver que às vezes a gente fica com essa autossabotagem. Nós mesmos impedimos nosso progresso, seja por questão de medo, seja por questão do vitimismo. Eu não consigo, eu já não tenho idade, eu não tenho condição financeira, eu não tenho. Sabe, sempre tem o não tenho, não tenho, não posso. A gente tem que tentar tirar essas palavras, né? E ver o que, que eu posso fazer com aquilo que eu disponho. Né? A Verdade, questão da verdade. faculdade, você se organizar. Eu tenho amigas que tinham filho pequeno, né? Da mãe, a mãe ajudava a cuidar e tudo, e hoje é advogada, trabalha super bem.
Então, você vê que sempre é possível. Eu também, na questão da minha faculdade, trabalhei de telemarketing, né? A gente vê muito falando, o pessoal, às vezes até sem paciência, até, o pessoal do telemarketing é tudo ignorante, eu ouço muito isso. Falei, opa, peraí, eu já trabalhei de telemarketing 2 anos e meio para Também pagar já a minha trabalhei de faculdade. telemarketing no universo Então, online. exato. E até que Atendi o depois que a pessoal gente me passa por xingando esse. domingo. Direto, Exato, me xingava. exato. Eu também. Sábado, 8 horas da noite, cobrando as pessoas, oferecendo cartão, A mas empresa já assim, ensina a gente, né? Tá xingando a empresa, não você. Se você for lá levar pro lado pessoal, todo mundo que te ligar tá xingando você, você explode, né? com Fica na certeza. neurose. Exato. E o que que a gente aprende também com essa experiência? A gente aprende, primeiro, quando alguém liga para nós, a gente tem humildade, porque é uma pessoa que está batalhando ali também, né? A gente Sim. aprende a ver o Mas por outro. mais que saibamos tudo isso, tem dia que você tá aquele dia de saco cheio, que tá acumulado com tanta coisa, que você não tá zen, que por mais que você tenha meditado 5 horas direto, mas você ainda tá para explodir, às vezes pega alguém e você explode tudo com a pessoa. E às vezes Exato. acaba pedindo desculpa e a pessoa não É, por aceita. isso, E às não, vezes eu entendo, mas por isso a gente tem que ter esse cuidado, né, no trato com as pessoas, ver o mas outro, que as pessoas às sempre vezes podem estar esse ali cuidado, às batalhando. vezes nós somos seres humanos, né? Às vezes a Sim, gente todos pode nós, obviamente, somos falíveis. Exato. Mas em síntese, e assim, voltando, o que, que eu quis dizer com isso? Que eu comecei ali com o emprego, o que eu ganhava, eu pagava a minha faculdade por completo, não sobrava absolutamente nada. E fui Ah, aí 2 anos e meio. Teve situações que eu trabalhando, Covid sangrando, mas o que, que eu pensava? Eu falei, não, eu tenho que estar aqui para pagar a minha faculdade, o meu curso de direito. E depois que eu me formei, né, eu falei, poxa, dá um orgulho até maior que na hora que você vê a sua conquista, você fala, olha, não foi fácil, lutei, passei N situações, mas ó, consegui. E aí depois vem as conquistas, né, as sim, sim. viagens, as coisas. Então, isso que é o Por conta intuito, acho que o disso, que a né? gente conversou Tem as pessoas bastante. que, nossa, ela é filha de gente rica, ela viaja, ela tem tudo de boa. Ah, exato, Mas nós não, vamos fazer é as coisas, né? sorte, porque foi para o exterior, não sei quantas vezes, porque foi no céu. Não, não, nada é sorte, é uma luta árdua, que muitas vezes as pessoas não vê. Só que todo mundo pode sim alcançar. É isso que a gente estava conversando bastante e deu a ideia de fazer essa live, né? Todos nós, independente da idade, da situação financeira, da situação que tenha na família, a gente tem que primeiro ver, fazer um cronograma das nossas potencialidades e ver o que que eu pretendo, o que que eu posso estar fazendo, Um né? cronograma Se de projeto organizar de para vida isso e pessoal, né? batalhar. Você acha que o Exato. autoconhecimento, que é um grande desafio para as pessoas se verem no espelho e fazerem perguntas para elas mesmas, de se autoconhecer, é um desafio? Porque Com faz certeza. perguntas para sair da zona de conforto, não é? Com certeza. O autoconhecimento, a gente vê que é muito difícil. E a gente vê muito, qualquer coach, qualquer psicólogo, ele fala isso, do conhecer. Mas o que que é exatamente o conhecer? Eu vejo que nessa pandemia a gente trouxe muito isso. O isolamento, né, impulsionado. A gente está mais dentro de casa, a gente se olhar, peraí, o que que eu tenho que fazer, o que eu tenho de potencialidade, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, né? O exercício que nós, para que estudamos filosofia, a gente fala muito de Santo Agostinho, que é você, ao deitar à noite, você pôr a cabeça no travesseiro e falar, peraí, como foi o meu dia? O que que eu fiz de bom? O que que eu posso melhorar? E eu acho que, assim, é fundamental, porque a partir do momento que eu me volto para dentro de mim mesmo e começo a ver o que das minhas qualidades e ver para desenvolver, aí que eu posso impulsionar. Tem pessoas também que a gente tem que tomar cuidado, que olha para dentro de si e foca nos defeitos, ao Sim, invés sim. das qualidades, né? Ponderar, não. Eu, eu, eu sou assim, 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 assado. Isso acaba puxando mais a pessoa, né? Se falar, Sim. não tenho O lado condições, negativo da não força, né? tenho privilégio. Exato. E aquilo A Andrea tá acaba falando aqui, ó. reforçando mais. Aquilo, né? Muitos querem ter o que eu tenho, mas poucos querem fazer o que eu fiz para ter o que tenho. Exato, amei, Andréia, isso mesmo.
porque as pessoas verem muitas conquistas. Aí olha para ti, ah, não, você teve sorte, você teve oportunidade. Não, não foi assim. É igual ter uma foto que corre muito na internet, você vê a bailarina ali linda com aqueles passos, mas você não vê o pé dela todo calejado, todas as vezes machucado. Sim. E todos nós somos assim, todos nós enfrentamos desafios, né? Que nem você, Carlos, também pode falar um pouquinho para nós da sua trajetória, que nem a minha durante toda a faculdade foi desafio acima de desafio. Desde os meus 18 anos, eu não parei de trabalhar. O máximo que eu fiquei desempregada foram 2 meses. Nesses 2 meses, eu soltei mais de 60 currículos em escritório, que eu estava desesperada, que eu precisava de emprego para continuar pagando a minha faculdade. E aí a gente tem que estar ali, não posso ficar ali naquela Você não zona de parou, tem pessoas que conforto. param, né? Exato, não Pessoas que pode. param e caem no fracasso, às vezes cai na estagnação e aí começa a se auto-sabotar, começa a entrar em depressão, começa a ter doenças psicomentais, né? Não procura, às vezes, um psicopedagogo, um psicólogo para abrir novos horizontes na mente da pessoa, né? Eu estava lendo aqui, ó, o que é autossabotagem? Aí fala assim, é quando criamos obstáculos e empecilhos de forma consciente ou inconsciente, que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos. Quando vê, já acha que não vai conseguir. Seus pensamentos tomam conta de sua mente. Você fica inseguro e pessimista. Isso é se sabotar e desistir ou se depreciar e se boicotar. Na grande maioria das vezes, perante a constante autossabotagem da nossa vida, percebemos o que está acontecendo numa fase muito avançada. Isso acontece devido a hábitos e rotinas de pensamentos que se instituem e que minam a mudança de perspectiva e melhorias. Essa dificuldade de sair desse piloto automático te leva a se autossabotar e a se boicotar constantemente. E eu lendo isso aqui, eu falo, cara, quantas pessoas eu conheço que tem medo de se autoconhecer, tem medo de abrir um livro de autoajuda, tem medo de ir no SUS, ou às vezes participar de uma atividade de grupo, de terapia comunitária, ou falar com um psicólogo, um psicopedagogo, né, que é um profissional da área, porque às vezes a pessoa está com tanta sabotagem mental, tanto vitimismo, tanto tribunal da mente, né, batendo aquele martelinho, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não sirvo para isso, ah, eu não presto. Mas às vezes a pessoa também se colocou naquele grau mental que ninguém consegue tirar ela de lá sendo ela mesma. Se ela acha que está certa ou se ela acha que está errada, ninguém vai mudar isso na vida dela, né? Tem pessoas que às Exato. vezes só se dão conta no presente momento de quanto tempo perdeu na vida porque não estudou. E aí fica se sabotando. Ah, mas não é porque você parou até agora de estudar que você não pode estudar a partir de hoje para frente, né? Construir um novo Exato. cenário. É aquilo que eu falei, é ver que nunca é tarde, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo Noite de ir do... sim a uma faculdade, fazer um curso técnico, né? Nunca, ah, já passei da idade. Você até tocou num ponto interessante que as pessoas muito essa dificuldade de aceitar, de pedir ajuda, né? Nem seria muito utópico que a gente ia tratar, mas assim, eu trabalho, por exemplo, no voluntariado de combate à prevenção ao suicídio e dependência química. E Sim. a gente vê muitas pessoas que ficam ali remoendo, por que que vai nessa vertente suicídio? Eu falo que é a vertente do extremo da dor, o suicídio e a dependência química, justamente para amortecer os sentimentos. A pessoa não, muitas vezes não tem, não consegue se abrir com alguém e acaba indo para esses extremos da dor. A mente Ah, eu está tô com uma doendo, né? dívida, Não não quer mais consigo pensar, não quer pagar. mais viver. A mente de autoapreço se sabota. Ela quer sair dessa Exatamente. vida porque está doendo. E aí ela começa a usar drogas, dependências químicas. Exatamente. E aí E se muitas sabota mais ainda. pessoas Exato, e muitas pessoas, ao invés de ver aquele irmão que está passando por aquela coisa, aquela situação, que realmente precisa de acolhida, né? Muitas pessoas é muito fácil julgar, ah, aquela pessoa é um fraco. Não, não é. Justamente se para ela chegar naquele extremo, Sim. só ela sabe o que ela teve que suportar. Boa noite, Assis. Mas é bem Exato. assim mesmo. Eu estava vendo um post de um amigo Jair. Ele postou um avião que caiu de acidente e virou notícia. E aí fala assim, né? Ninguém vê você decolando ou em pleno voo. Mas basta você cair que você vira notícia. As pessoas vão comentar, vão falar, vão te julgar. Você parece que você virou um avião que sofreu um acidente. Entendeu? E quantas pessoas não Exatamente. caem em seus altos e baixos?
Só que às vezes tem pessoas em volta de você que quando vê suas quedas vão te afundar mais ainda, né? Exato, por isso que é importante o autoconhecimento e também agora você voltar, poxa, nem todos que estão ali querem realmente ver você bem, você para frente, você começar a filtrar, né? E começar a procurar coisas que te levam para frente, começar a seguir pessoas que te inspiram, como eu falei, Sim. aquele exemplo daquele dentista que eu sigo, eu falei, poxa, adoro os posts dele, até eu achei interessante que ele falou, olha, muitas pessoas verem minha Ferrari, minha casa, meu jatinho, acham que eu estou ostentando, por que que eu faço tudo isso? Para mostrar como eu consegui. Eu morava na periferia e olha o que eu construí. Eu era guarda noturna, eu tinha um sonho de ter uma casa na rua X, uma rua de luxo, e hoje eu tenho minha casa. E de Correu atrás passagem, é dos uma das casas objetivos, mais né? belas da rua. Então, Sim. o que que mostra? A gente buscar esses exemplos e nos inspirar. Nada é fácil, nada é de bandeja para ninguém, né? E todos nós podemos lutar e podemos conquistar aquilo. E lutar, É um assim, com as mindset, né? armas O que nós pensamento temos. da pessoa, né? Tem muitas pessoas que às vezes Exatamente. morando na comunidade, na favela, na periferia, tem uma pessoa vitimista e uma pessoa que é otimista, né? Morando no Exato. mesmo local, tá lá estudando para trabalhar e passar numa entrevista de emprego ou passar num vestibular, e a outra só tá se sabotando, só no bar, só bebendo, só fumando, só correndo atrás de Exato. coisas inúteis para a vida, né? Não correndo atrás do futuro dela, não estudando, né? E reclamando mais do mesmo, porque reclamar, tirando o R e o E, é clamar mais do mesmo. Aí o universo te entrega mais do mesmo. Você reclama mais, o universo te entrega mais reclamação. Você reclama, eu sou pobre, o universo entende que você é pobre e você continua sendo pobre. Pobre tanto monetariamente como de conhecimento. Ah, eu sou pobre de conhecimento, eu nunca vou conseguir aprender o que eles aprendem. Mas será que você também não tem o mesmo, tipo, você tem um corpo físico, o mesmo ar que todos têm para respirar, um pulmão, você consegue ir numa biblioteca estudar, mesmo que você não tenha oportunidade de uma faculdade, comece a ir nas bibliotecas públicas. Começa a ler livros, né? Começa a ter acesso à informação, começa a ressignificar o autoconhecimento de si mesmo, né? Muitas pessoas não fazem isso, não correm atrás dos seus objetivos, não fazem metas e objetivos declarados, não colocam na grade do tempo o que eu vou fazer em 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Né? Não sabem fazer, às vezes, fluxo de caixa, contas da empresa ou contas pessoais, separar, pagar fornecedores em dia, pagar prestadores de serviços em dia. Né? Não sabem, às vezes, controlar os 3G, o quanto ganha, o quanto gasta, o quanto guarda. E aí sofrem, Com né? certeza. Não, você E os tocou até ricos num são ponto mais ricos interessante que porque eu vejo guardam todo muitos mês. E os clientes. pobres são mais Exato, pobres porque gastam todo mês. Mais do que ganham. exato. Exato, tem muitos clientes que assim tinham empresas de sucesso e aí ficou, subiu, ah, poxa, eu tô ganhando muito dinheiro. Começou a abrir mais uma, mais uma, mais uma. No fim, esse cliente em específico tinha 15 empresas espalhadas pelo Brasil e até com planos de estender para fora. Só que gastava tanto e não tinha uma reserva. No que aconteceu? Eram dois sócios, um ficou doente, perderam tudo. As famílias E estão às com vezes, quando dívidas, perde então o de morar padrão sem de ter vida, nada. às vezes quer se suicidar, né? Já vi muitas pessoas assim. Exato. Então, por isso que a gente tem que ter mesmo essa questão e construir tijolinho por tijolinho, né? Ter essa reserva e drenar esse pensamento de impotência. Ah, eu não consigo, ah, eu não posso, ah, eu não sei o que fazer, não sabe o que fazer. Serena, primeiro, é o passo assim, respirar fundo. Opa, peraí, o que que eu posso estar fazendo? O que eu posso melhorar aqui e ali? O que que eu posso investir? Tem muitos cursos online. Com essa questão da pandemia, o que mais tem agora, tem cursos de língua totalmente gratuito. São várias coisas que agregam para até melhorar o nosso currículo, melhorar as nossas relações. Sim. Então, a É que a gente grande tem que maioria do Brasil realmente não gosta atrás. de estudar, Fernanda. É isso que eu vejo. Eu tive a oportunidade de viver no Japão e lá as bibliotecas e as livrarias eram lotadas. Né? E aqui é o contrário. Tá tudo fechando, porque o brasileiro não quer comprar um livro, não quer estudar, não quer ler, não quer crescer. Entendeu? E Sim, quando cai no vitimismo, na autossabotagem, é porque não tipo, fez mais do mesmo. Não é? E não sabe determinar mentalmente para a vida novas coordenadas e novos passos, porque às vezes os pais também não deram orientação.
Nós estamos vendo uma geração aí de pais, às vezes, inconsequentes, que tiveram filhos inconsequentemente, que às vezes caem no mundo das drogas ou dos roubos, que não chega nem aos 30 anos de idade, né? Tudo vítima, às vezes, da sociedade, que também não dá oportunidade, e quer ganhar dinheiro fácil, quer tudo mais fácil, entendeu? Acaba, às vezes, entrando em vidas que não são dignas de se viver, que praticamente é uma vida rápida, né? Exato. É que assim, eu digo que essa questão, eu confesso que eu não gosto para ti dessa expressão vítima da sociedade. Eu acho que assim, todos têm a oportunidade. É claro que a base familiar, a base educacional é primordial. Eu trabalho no voluntariado também de educação infantil, né? E a gente vê muito isso, que realmente são poucos os pais que Noite, passam Miri. essa base para as crianças desde pequenininho. Até tem Sim, muitos pais, é tão pequenininho, com um aninho, 2 aninhos, eu vou mandar para a escola. Quanto mais cedo a criança desenvolver, não precisa, pode ser na escola, os seus pais não têm condições ali de fornecer, que tem que trabalhar, né? Pode ser até mesmo em casa. Tem vários exercícios. A internet também é rica em isso, exercícios montessorianos para você passar essa base para as crianças. E a gente vê, porque tem muitos exemplos de crianças que estão também em comunidades à beira da miséria, alguns que ela não tem nem internet. A gente não viu recentemente um caso que causou comoção pública, o menino não tinha internet, não tinha condição financeira, ele ia num açougue pegar o Wi-Fi com o celular que ele comprou em não sei quantas prestações para poder estudar. sim, sim. Então a gente vê que vai da cabeça de cada um também de concepção. Eu acho Tudo parte aquilo que eu daqui, falei né? para vocês. Exato, começar a ver bons exemplos, ao invés de a gente ficar na internet vendo vídeo e coisa assim, que simplesmente não vai agregar em nada para nós, começar a ver bons exemplos. Quantas pessoas que hoje são juízes, desembargadores, começou a estudar com um livro que achou no lixão, né? A gente vê Verdade. que tá fácil de A depoimentos oportunidade assim, é para todos, mas nem todos correm atrás da sabe? oportunidade. E aí, quando a Exatamente. oportunidade passa, tem gente que agarra ela, tem gente que deixa passar. Né? Exato. E assim, acho que às vezes né, dessa questão da oportunidade, muitas vezes a oportunidade não é que ela vai bater ali na porta, olha, você vai, você quer e tal. Não, a gente tem que ir em busca. Primeiro, por isso que o primeiro passo, né, é aquela coisa, conhecer e o que que eu pretendo para minha vida, o que que eu quero, né? E muitas vezes também, pelo que eu passei experiência pessoal, a gente não dá vazão a pessoas que são negativas. Ah, você não vai conseguir, isso não é para você. Eu pego, antes eu ficava Tem muita chateada, ficava situação deprimida. assim, né? Exato, quando as pessoas me falam isso, eu pego, tipo, penso comigo, mas eu nem respondo nada. Eu falo, senta e espera. Quantas e quantas coisas que as pessoas falaram, Fernanda, você não vai conseguir, Que você não você não iria consegue, você não vai conseguir. dar conta. Exato. Fui lá, peguei e fiz. Por exemplo, tem uma ex-chefe que falou, você tem certeza que você quer ser advogado e tudo? E eu me matando e trabalhando e não sei o que, ficava o dia inteiro sem comer a ponto de me desmaiar no meio de uma prova, que estava sem comer. Caraca, Exato, são coisas que eu fui passando para construir o que eu tenho hoje. tinha um E objetivo aqui, em mente, você até exato, esqueceu eu quero o meu do objetivo. E que aí tinha a que comer pessoa e beber falou, água. eu fiquei. Exato, e quando me falou isso, eu peguei, fiquei triste, falei, nossa, eu estava já no quarto, indo para o quinto ano de faculdade e tudo. Aí eu falei, não, é isso que eu quero, eu tenho amor pelo que eu faço, vou continuar essa luta. Não tá fácil, vamos lá. Quantas e quantas vezes para fora, chovendo, carregando peso sozinha, Sim. processos e processos. Ah, eu não sei fazer tal coisa, vou lá, sento, aprendo, né? Isso é uma coisa que eu tenho para mim até hoje. Não sei aquele processo Você foi X, peraí, proativo, vou você correu estudar. atrás. Exato, Independente fui de correr ter ou não atrás. dinheiro, mas você tinha uma vida, você tinha o ar para respirar, você tinha o seu tempo. E você sabia o que tinha que ser feito. Né? Tem muitas Exato, pessoas aquela às vezes questão, estudar com tudo é uma. faculdade, mas só tem o canudo. Exato. Estudou É porque que os pais queriam que ele estudasse para dar o canudo para os pais e deixar os pais felizes. Mas nem atua sim, na área. exato. É que tudo é uma opção. O que que eu vou escolher para minha vida? De estar em barzinho ou estar ali estudando? Sim, Né? É sim. uma escolha que a gente, na faculdade, isso fica muito evidente. Até eu conversando esses dias com um professor, lá tem um barzinho perto da faculdade que todo mundo falava, ai, amarelinho, mas que
porcaria é essa? Eu nem sequer sabia. Recentemente, que depois de não sei quantos anos que eu saí da faculdade, que eu fui descobrir que era um bar, que todo mundo ia cabular aula para ir para esse bar. E eu nunca fui, sempre estava lá estudando, que eu falei, poxa, cada R$ 1 que eu estou pagando aqui. Exato, eu falei, cada R$ 1 tem que investir. Eu já tive essas fases, mas depois eu tive uma certa parcimônia também, de estar na sala e também estar entre eles para fazer um network com a galera que já estava acima de mim, já se formando, entendeu? E aí eu fazia um network Sim. com quem estava abaixo de mim, entrando na faculdade, entendeu? E aí eu ajudava quem estava abaixo de mim e era ajudado por quem estava acima de mim. E às vezes algumas pessoas que tiveram que repetir de ano, que estavam acima de mim, por causa que às vezes não conseguiu pagar a faculdade ou ficou desempregado, mas eram ótimas pessoas, ótimos profissionais, eu já estava mirando e já trocando ideia com a galera no bar. Ó, fulano de tal é bom em tal tarefa? Porque ele entrou na minha sala agora, né? Posso fazer um grupo com ele? Daí eu já sabia, então eu fiz um grupo assim, praticamente de pessoas responsáveis e que eram batalhadoras. Então, cada um soube fazer as tarefas certinho no grupo. Então, a gente foi um grupo bem homogêneo e forte, entendeu? E assim, porque eu fiz o network de embasamento de conversar com quem estava abaixo e quem estava acima, entendeu? E aí é assim, quem não se comunica se trambica. O bar também é um meio de comunicação para você também desestressar um pouco, né? E se comunicar com a galera, às vezes, que fica no bar dizer, Carlos, às vezes a gente tem que fazer escolhas, assim, você tem que ter vida social, você tem que também até mesmo para a sua saúde, né, em si. É importante, mas muitas vezes você tem que fazer escolhas. Eu tenho aquele momento livre. Eu sei do que você está falando. Principalmente quem se prepara para concurso público, etc. Se você tem um objetivo maior, você tem que também ter aquele enfoque. Não, eu vou me focar para tal coisa, para eu conquistar tal coisa, porque nada é gratuito, nada é colocado nas suas mãos de bandeja. Eu sabia que era dolorido, e eu via que eu me lascava, e aí não tinha quase ninguém na sala de aula, e eu lá com o professor e o pessoal no bar. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a gravar as aulas, mandava para a galera no grupo ouvir, durante a idas deles de ir para o serviço ou não, falava, não fale para o professor que eu gravei. Porque daí, o que acontecia? Muitas das aulas tinham que ser postas de novo, porque não tinha urgência. Então, na próxima aula, o que acontecia? Dava a mesma matéria. Eu falei, cara, eu já estava aqui, enquanto eles estavam no bar. Você vai repetir a aula? É porque não tinha aluno suficiente. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me ajudar. Eu falei, cara, eu vou gravar a aula para vocês. Vocês ouvem depois aí. E aí o pessoal não fica tão perdido e o professor consegue dar aula, porque senão atrasa toda a galera, né? Eu tive que fazer as parcimônias entre os dois lados. E mesmo que infringindo um pouco a lei, tem que às vezes fazer as suas esquivas para estudar, né? Senão, não adianta às vezes você ter a mesma aula repetida 3 vezes porque o povo estava no bar. Isso também é empatia. Você tentar ajudar, isso é totalmente plausível, na medida do possível, eu sempre ajudava também os meus colegas, mas uma coisa é você estar ali dentro da sala de aula, você aprendendo, você ali com o professor, outra coisa é você depois ouvir a aula, é totalmente diferente, não se confunde com a aula online, que a gente está ali. Tem gente que ouve e entra por aqui, sai por aqui. Exatamente. Então, o que eu quero dizer, realmente, são coisas que a gente tem que fazer, tem que ter essa parcimônia, mas nós temos sim que fazer essas escolhas para termos o enfoque. Por exemplo, teve um curso que eu fiz em pleno carnaval, as ruas bombando, eu fazendo curso de contratos bancários. Passaram-se 6 meses, peguei uma ação grande de contratos bancários e com o dinheiro que eu recebi dessa ação, fui curtir férias em Porto Seguro e no Uruguai. Olha a diferença, deixei de curtir um carnaval. Mas o que eu aprendi nesse curso, durante o carnaval, durante o sábado, eu utilizei para depois. Sim. Mas às vezes a própria faculdade você já sabe, as pessoas que às vezes não vão se formar, que vão desistir, né? Porque entrou em depressão, entrou em vitimismo. Ou pessoas que às vezes se sabotam com, além da bebida em demasia, não sabe beber, começa a se drogar também, né? Não estou aqui para julgar ninguém, mas tem pessoas que às vezes se drogam no ambiente de estudo. Né? Sim, não mas não nos compete julgar, o que a gente quer mostrar é que
todos nós somos capazes, todos nós temos esse enorme potencial dentro de nós. Muitas vezes a gente vai ter que fazer escolhas, sacrificar finais de semana, sacrificar horas que nós estaríamos de prazer, mas com o ideal que, assim, eu sacrifico agora, mas lá na frente eu vou ter a minha recompensa. Verdade. É Só isso que as que eu quero pessoas no mostrar. Brasil, eu vejo que não quer se sacrificar. Eu Ou acho quem que tem não só. valorzinho tá no campo ou tá na praia, tá no campo ou tá na praia, entendeu? Será que elas Carlos, acho poderiam que a estar gente. estudando também, se aprimorando? Exato, Né? uma coisa também que assim, eu não gosto muito de falar, ah, não, porque o povo brasileiro tem essa mentalidade. Eu conheço pessoas de vários e vários países, tenho amigos de vários e vários países. Eu acho que a gente, não são todos, é a forma da nossa educação base escolar, não ter esse planejamento financeiro, etc e tal. A cultura é assim, mas eu Porém, não digo 100% da população, tá? Tem um isso, percentual aí exato, é isso que que eu quero falar. A gente não tá pode ficando. generalizar. Exato, Sim. claro que tem países que eu super aprecio, participo ativamente da comunidade polonesa. Lá uma criança de 5 anos já toca piano, toca violão, sabe fazer comida sozinha, sabe? Tem uma educação, três Comida? línguas. E quantos adultos não sabem fazer comida? Então, sabe? Então, são coisas que dependem muito das Beleza. pessoas, da família. A gente, obviamente, não pode generalizar, mas a gente pode tirar os instrumentos bons, que nem aquilo que eu falei novamente, seguir boas pessoas na internet que dão os bons exemplos, que até seria motivo de outra live, a gente fazer tudo isso desde a raiz, desde a criança, né? Uma coisa que eu estudo muito já há mais de 2 anos e meio, que é o método montessoriano, de estimular a criança, de ensinar, de desenvolver as potencialidades, até mesmo aproveitando, porque o período de maior desenvolvimento de uma criança é do 0 aos 6 anos. E qualquer, vamos supor, se quiser ensinar 5, 6 línguas para uma criança, ela tem muito mais facilidade, porque os neurônios estão aí Não multiplicando-se. tem vícios, não é? Exatamente. E quanto mais cedo você começar essa educação, você começar dessa base, melhor. Né? Algo que a gente tem que mudar essa mentalidade. Então, até seria caso para outra discussão. Mas voltando-se no nosso tema, o vitimismo e autossabotagem, o que a gente quer mostrar é isso. O primeiro passo, todos nós, é reconhecer que todos nós podemos termos o nosso conhecimento, o que, que eu posso desenvolver, o que, que eu preciso aprimorar, o que, que eu tenho de talento. Todos nós temos diversos talentos, cabe a nós reconhecermos. E o segundo passo é você fazer um plano, você construir tijolinho a tijolinho. Quanto que eu disponho, o que, que eu posso fazer? Ah, eu quero fazer o curso X, custa Y. Tá, como que eu posso fazer para ganhar essa renda Y para poder fazer esse curso? Vou passar por algum aperto? Obviamente, a gente passa aperto para poder custear alguma coisa. Mas depois lá Quais os na frente, puxões de aquele orelhas que investimento é um você dá, investimento. meio que entre aspas, quando alguém te pede essa orientação e você vê que a pessoa é muito vitimista e muito sabotadora de si mesma? Fernando, o que que eu faço da minha vida? Tô perdido, não sei o que eu faço. Tô desempregado, não tenho uma renda própria, entendeu? O que que eu faria? Ou as pessoas que chamam você, o que que elas mais perguntam para você? O que que você mais orienta para as pessoas? Então, é justamente ver o que eu gosto de fazer, o que, que eu posso estar fazendo, né? Tem amigos meus que perderam o emprego, que ganhava super bem, começou, como eu falei, começou a vender comida, fazer doce, já era uma coisa que fazia por Tô hobby, na área e do hoje virou uma empreendedorismo. profissão. Exatamente. Você vê o que, que eu posso desenvolver e você ter também uma coisa que eu gosto muito de falar, você ter o plano A, o B e o C. Se o A, porventura, não der certo, parte para o B. É. Porque às vezes, Tem gente que não tem o B e o C, né? Só fica no A. O A exato, caiu, não, exatamente, não pode. Por exemplo, e a gente sabe que temos que fazer várias metas. A minha meta, por exemplo, inicial, não era fazer uma faculdade de direito, eu pensava em fazer medicina. No final das contas, acabei médica. perdendo um vestibular totalmente diferente. Eu E eu, também quase jovem fiz assim, medicina, daí eu fui para a área de tecnologia. então. Aí, no caso, eu falei assim, poxa, perdi o vestibular, tudo, não tinha nem me pensar em pagar R$ 2.000 de faculdade, o que que eu fiz? Aí foi vendo, minha mãe falou, não, para, eu ia para o hospital chorar porque queria ser médica. Minha mãe, não, para o direito e vai fazer medicina. Eu falei, não, tô no direito, vou fazer o direito. Foi até o Conclusão, depois final.
Exato, fui até o final. No segundo ano de direito, quando eu entrei num fórum a primeira vez, eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida. E hoje, mais de 12 anos de formada, eu olho para trás e agradeço, porque na verdade foi o que eu tinha que estar fazendo. O Qual a sua que área de o direito atuação? me proporcionou, e eu Eu não não ia sei. se dar bem com a medicina. Hoje eu tenho essa visão. Legal, mas você é o quê? Advogada trabalhista, contencioso, tributário? Aí que tá, eu faço de tudo um pouco, que até as pessoas falam, é o Ah, chamado você vaga generalista. Exato, que generalista. muitos, exato, até muitos veem, nossa, mas advogado generalista, porque se que não foca em algo, não sei o que, que isso é uma coisa ruim. Não, não é ruim. Muitas coisas, que nem uma coisa que eu só até falava, eu não faria nunca, é criminal, criminal realmente eu não faço. Não, Só o fiz uma SUS para só está nunca falando mais. aqui, ó, bar é vida. É onde você faz todos os seus contatos para a vida toda. Ah, eu marco. Eu fiz clientes Não, no bar. sim, aí, networking, essas Fiz bar coisas, até que hoje. é bacana. Mas tem horas que realmente você tem que fazer uma escolha. Se você tem um curso aí importante, eu vou estar dentro de um bar lá curtindo, fazendo ou um network, ou vou estar investindo daquilo até mesmo. Poxa, se eu estou pagando um curso, eu vou estar. Que lógico, eu pensava assim comigo, se eu estou me esforçando tanto para pagar minha faculdade, que lógico que eu tenho. Acabou a aula para ficar no oba-oba e deixar de estudar, Eu né? também E pensava um pouco assim, mas quando eu via que o professor repetia a aula, eu falei, cara, eu vou pro bar com a galera, ele vai repetir essa aula de novo e eu vou estar aqui ouvindo do mesmo jeito. Por mais que eu grave e mande pra galera, o pessoal tá cagando e andando pra aula. Daí, e ainda mais sexta, que a galera quer ir pro bar, aí eu lá que eu vou fazer o network com a galera. E aí você sabe quem pega quem não pega quem tá sofrendo por causa de alguém, porque na faculdade mesmo você também vê as pegações, né? O pessoal às vezes se pega e se larga, ou se separou, ou tá no vitimismo, na sabotagem, e aí para de estudar, ou tá não, eu chorando, tá acho bebendo pra é esquecer, entendeu? interessante. Sim, é interessante Você você aprende fazer o outro contato. lado da vida, né? Lidar com as Exato. pessoas. Sim, não, é como eu falei, é super importante você sim fazer esse networking, ter esses contatos. Até mesmo a gente aprende muito conversando uns com os outros, nós agregamos muito. Às vezes a gente tem dificuldade de uma certa matéria, o colega tem dificuldade na outra, a gente um se ajuda e dá tudo certo. Isso é Bacana, importante. bacana. Né? E, né, voltando à questão, hoje eu faço de tudo um pouquinho na minha área, sim, faço, porque É uma chegou advogada num bombril. ponto, exato, chegou num ponto que o escritório que eu trabalho tinha 17 advogados, hoje tem 3, né? Caraca, velho. Sério? Exato. Então aí vem um cliente, por exemplo, um dos meus melhores clientes, ele veio me procurar por uma questão de família, no final ele não gostou das orientações legais que eu dei para ele, porque era realmente a lei que não tinha como burlar, como ele queria. É. É um dos meus melhores clientes na parte empresarial hoje. Eu Sim, sim. não supri a questão do direito de família, mas eu supri outros. E a gente vê muito, não, eu só faço família, só faço filho, só faço tal coisa. E aquela Se coisa, você é for por isso que eu limitar uma falo, gente, coisa, você não abre o leque para atender outras, né? Aí fica exatamente, a gente tem difícil. que ter, acho que em todas as áreas, ter aquele profissional que pode atender várias vertentes e também abrir um multileque, está em crise, tal área, vou para outras. Que Mas nem será quando que as depois. pessoas não acreditam em si mesmas? Porque tem pessoas que não acreditam nelas mesmas, no potencial que elas têm. Boa noite, Eric. Tem pessoas que não acreditam que elas estão vivas hoje, não agradeceu por estar viva ao Criador. Não fez nada para melhorar um pouquinho mais do treinamento profissional que ela pode ter feito. Assistido uma palestra no YouTube de graça, lido pelo menos 30 minutinhos de um livro, igual você orienta, estudar todo dia pelo menos 30 minutinhos, né? Tem pessoas que não correm, porque também não teve um mentor ou uma orientação dos próprios pais, que também não tiveram dos seus avós, né? Então você vê a criação dos avós, a criação dos pais e a sua, aí você pensa, pô, peraí, agora eu estou estudando? Ou não estou estudando? Será que eu vou ter uma vida igual a deles ou não? A vida deles será que era pior que a minha na época deles? E a minha também vai ter que ser igual ou não? Eu posso melhorar isso? O que eu posso fazer? Fazendo perguntas inteligentes. Posso correr atrás dos estudos? Qual a área que eu quero atuar? Vou correr atrás de quem já está atuando para me dar uma orientação? Muitos jovens às vezes estão perdidos, né, para fazer um vestibular e querer crescer numa carreira. Fala, as faculdades estão de portas abertas para fazer a prova de aptidão. Você vai lá, faz uma horinha de prova e você já sabe mais ou menos 3 cenários da área que você quer
vai poder atuar, tem mais chances de se dar bem. Vai nas palestras de carreira que tem na faculdade, que também é de graça, e participa das palestras. Depois se candidata para fazer as provas e começa, não tenho dinheiro para fazer a faculdade, você se mata, entrega um currículo em vários lugares, mas você arranja como pagar a sua faculdade. Isso que é legal, Exato, correr atrás. Tem pessoas que não correm atrás. O exato. vitimismo e a autossabotagem estagna elas. Fica parada. É aquela coisa, voltando ao que nós falamos, ficar aquela, ó céus, ó vida, azar, isso não foi feito para mim, é um sonho que eu tenho, uma utopia que não pode ser realizada. Não, todos nós podemos. Sim, mas ele pega esse Tem... personagem do Muttley, né? Aí coloca um personagem da Mulher Maravilha e do Super-Homem. É Exato. totalmente ao contrário. Exato. E interessante nós percebermos, quando a gente olhar lá para frente, a gente vai ver que a gente tinha um potencial, tinha uma força dentro de nós que a gente nem sequer sonhava que tinha dentro de nós. Eu acho que é justamente nesses desafios que a gente enxerga. Cursinho As vestibular, pessoas deixam de pré-vestibular, tem acreditar nelas tantos mesmas, por isso que elas caem gratuitos. no vitimismo e Oi? na sabotagem. Quando as pessoas deixam de acreditar nelas mesmas. Sim, quando você não se vê capaz de realizar aquilo. Quando você vê pro outro, poxa, eu nunca vou conseguir chegar lá, nunca vou conseguir, eu não tenho talento, eu não sou inteligente o suficiente, eu não tenho condição financeira o suficiente para tanto. Nisso você já fica colocando uma série de não, 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 não. Automaticamente, o que você está fazendo? Você está fazendo um bloqueio. Nós que Se estudamos, inclusive, autolimitando. a parte da psicologia, a parte espiritual, a gente sabe que, na verdade, é tudo vibração a todo momento, né? O universo está ali. E se a gente coloca uma série de bloqueios, é como se a gente estivesse colocando um muro invisível. Não consigo, vou ficar ali estagnado naquela situação. O fulano vai para tal, tal, tal coisa, eu não consigo conquistar aquilo. Eu não posso, isso não é para mim. Acabou se resignando àquela situação. Não, não pode. O que a gente quer mostrar, E aí todos nós explode dentro construindo. dela um mundo de trevas, trovões e chuvas e tempestades que ela não consegue estar bem com ela mesma. Aí cai na depressão, porque vive com excesso de Exatamente. passado e ansiedade com excesso de futuro. E fica se vitimizando, se sabotando. Não procura ajuda de um profissional, não fala com ninguém às vezes, se isola de toda a comunidade. Até da família, se a gente não pergunta como que tá a pessoa, ela não fala com ninguém. A gente nem sabe às Exato. vezes. Exato. Por isso que, assim, uma coisa que a gente aprende é você observar mais, né, quem está ao nosso redor. E também, assim, para quem está pensando na situação, não, eu não consigo, você se cercar de pessoas que estimulem a ir para frente, se alguém falar que, você não consegue, se faz assim, tem até a parábola do sapinho mudo, que é uma que eu uso muito, que é um sapinho Ensina que pra estava mim que essa eu não sei subindo. qual que é. Eu tinha uma certa corrida de sapinhos, né? Eles tinham que alcançar o topo. Aí tinham vários. E todos iam lá e caíam. Aí tinha um que eles falavam: vocês não vão conseguir, desistem, vocês vão morrer daí, vão cair do penhasco. E o sapinho indo, 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 até que ele alcançou o topo. Quando ele alcançou o topo, nossa, mas como ele conseguiu? Aí foram conversar com ele, ele era mudo, ele era surdo. Ou seja, todo aquele Bacana. negativismo, ele não ouviu nada, ele alcançou. Então, acho Entendi. que é muito comum isso, né? Fazer As pessoas, distúrbio para as pessoas você, negativas à sua volta, é isso? exatamente, você não dá vazão. Que nem como eu falei aquele caso, daquela chefe lá que falou, tem certeza que você quer ser advogada? Esses dias ela me mandou uma mensagem maravilhosa que tem me acompanhado, visto Será que as ela não minhas estava só te conquistas, tudo me testando para saber se parabenizado. você era permissível a uma energia negativa? Boa noite, Ionara. Boa noite. Então, olha que a gente vê essas diferenças, a gente é muito comum. Poxa, você não vai conseguir dar conta, né? Eu ouvi muito isso. Como você vai fazer três, quatro cursos ao mesmo tempo? O curso exige demais. Fui lá e fiz, É porque né? você não ouviu, Então, você não deu ouvidos às pessoas, você foi lá e fez. Né? exato. Simplesmente você foi Somente lá e fez. nós. Simples assim. As Exato. pessoas limitaram isso para elas, para a vida delas, então você também não ia conseguir. Se elas não conseguiram, Exatamente. você não deu ouvidos, você foi lá e fez. É igual no E curso uma de coisa inglês, todo que mundo me zoava quando eu falava helado. E eu lá, eu falei, cara, mas eu tô aprendendo ainda. E eu falava helado, igual cebolinha. E aí eu fui aprendendo. Aí quando eu comecei a falar umas palavras certo, aí o pessoal começou a elogiar. Nossa, você fala bem, né? Nossa, você consegue conversar com a galera. Eu falei, ué,
Por que que no passado eu falava helado e vocês não me elogiavam? Né? As pessoas admiram só quando você está no topo, mas ninguém vê quanto tempo A você sua teve que luta para você chegar ao topo. ficar atrás dos livros, ouvindo áudios, vendo filmes sem legenda, para começar a assimilar as palavras. Sim, Né? exatamente. E outra questão que também é interessante, que eu sempre fui dessa vertente. Se eu, primeiro, se fazer de surdo para os não, você não consegue. Segundo, na pior, tentar. Na pior das hipóteses, eu tentei. Melhor você tentar e falhar do que você ficar ali inerte esperando cair do céu. Verdade, porque você Né? tentou, não conseguiu, tentou de novo, Exato. não conseguiu. Você pensa novas maneiras, novas estratégias, novos cenários para tentar uma tentativa mais assertiva. Ou procura profissionais da área que vão te dar uma orientação. Praticamente, a Com, grande maioria que está no topo te dá uma orientação de direção. Ó, se você for com, por aqui, esquerda, direita, segue em frente, vira, você vai conseguir. Quando você não procura também orientação de ninguém, você quer ter aquele ego aguçado, eu não preciso de ninguém, eu mesmo consigo resolver. Aí também você não consegue muita coisa na sua vida, porque você, o ser humano, às vezes, tem a tendência ao estrelismo e pensar que só ele sabe tudo. Só que esquece que para vir para o mundo, alguém teve que tirar da barriga da mãe, sendo normal ou cesárea, e para morrer também alguém vai ter que levar você no caixão. Você não vai se levar sozinho. Né? exato. E no Todos intervalo você vai nós, fazer prestações de serviço com as pessoas. Entendeu? com Independente do grau de certeza. estudo, você está comprando de alguém que às vezes tem muito mais dinheiro que você, tem várias lojas e não tem o grau de estudo que a gente tem. E está comprando de, às vezes, um lojista que tem várias lojas e teve aptidão para os negócios. Que grau de estudo não quer dizer nada com grau de situação financeira também. E educação é a mesma coisa. As pessoas se vitimizam, ah, não tenho dinheiro, eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade. E faculdade também não é exemplo para nada. Tem muita gente que não fez faculdade e tem muito sucesso na vida, né? Sim, com certeza. Tem muitas pessoas que não fizeram. E tem até mesmo tem muitas pessoas que têm essa aptidão de autodidata. Quantas pessoas também que eu conheço que foram lá, começaram a estudar sozinhos, até mesmo línguas. Então, tem infinitas possibilidades para nós, para a gente tentar. A gente precisa, sim, de um dos outros, você trocar experiência com pessoas que já estão na área, isso te agrega demais. Você Sim, ter sim. essa humildade, o que eu falo, ter Com humildade, né? humildade. Humildade com os Você vê uma professores pessoa que da sabe vida. mais, exato, você vê uma pessoa que sabe mais e conversando, essa troca de experiência é muito Sim, importante, porque ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender e ninguém é tão ignorante que não tenha nada a ensinar, isso é né? verdade. Todos nós aprendemos muito uns com os outros, essa questão de, poxa, eu vou tentar, né? Se eu falhar, aquela experiência daquela falha vai ser importante. Eu vejo muitos empresários que tentou uma vez, faliu. Foi lá, abriu de novo, faliu. Ter uma terceira, deu certo. Né? Tem clientes assim. Então, Por quê? Porque naqueles erros, como exato, surgiu a lâmpada? Né? não, Se ele desistisse de diversas milhares de tentativas que ele fez, como que ele ia fazer a lâmpada? exato. Toda descoberta científica, muitas vezes são anos e anos, anos de estudo, de aprimoramento para que se chegue àquele o produto final. E assim também é uma empresa, uma gestão financeira. Por isso que o primeiro passo é a gente ver o que, que a gente tem de bom em nós, para a gente desenvolver. E aquilo também, fazer algo que eu vejo muitas pessoas falando. É até engraçado, né? Eu vou fazer direito porque direito dá dinheiro, a gente dá risada. Não, Dá peraí. dinheiro, mas Se será que for ela está fazer disponível direito, não para é bem aí. fazer? Você tem, exato, você tem que fazer uma profissão que você realmente te agregue, uma coisa que você É goste de verdade. fazer, que te dê prazer para fazer. Eu já vi Porque não é pessoas por com aí. muita grana, com empresas que faturavam muito, mudar de segmento para ganhar menos e estar feliz na profissão que ela escolheu. Entendeu? Ela estava Exato, em porque outra a pessoa. profissão que ganhava 10 vezes mais do que ela ganhava, mas ela não era feliz. Eu falei, nossa, como o mundo é louco, né? Tem pessoas que só se Exato, contentam com o dinheiro, cara. E não sabe que, tipo, às vezes não esquece, né? Que não vai levar tudo que conquistou nessa vida, todo o patrimônio, sempre vai deixar para alguém. Ela não vai levar nada dessa vida, né? Boa noite, claro, com Silvia. certeza. Boa noite. Por isso que é importante a gente ver nossas potencialidades, ver o que a gente quer desenvolver e também fazer aquilo que a gente gosta. Não adianta a gente querer fazer algo por ganhar dinheiro,
Porque é fato, você, além de não ficar feliz com aquilo, não ficar satisfeito, muitas vezes você não vai conseguir o resultado que você esperava. Né? Quantas Verdade. pessoas eu vejo que entrou na faculdade de Direito com essa pretensão, e raros hoje em dia são dos meus colegas que continuam na profissão. É porque a profissão dá porrada, né? O tempo dá porrada na Exato. pessoa. Vai aprender com várias pessoas que são ignorantes às vezes e são fortes nas palavras e nem todo mundo gosta de ouvir um advogado falando forte com elas, né? Principalmente os estagiários. Começa a Exato. chorar e pede água e cai fora. Não é só isso, são muitos desafios, nada é certo. Nós enfrentamos, na nossa profissão em específico, a gente enfrenta o desafio do cliente, nós enfrentamos o desafio do juiz, da justiça, que é morosa. Infelizmente, é algo que, assim, não sai. Nós deparamos com situações extremamente tristes de injustiça. Eu falo que é uma profissão que não é para os fracos. Por quê? Porque teve situação crítica que eu vendo uma criança com caso de pensão alimentícia, por isso que eu não gosto muito de fazer família. A criança lá passando fome, o pai prejudicou em muito a mãe, que a mãe estava com o nome sujo até e tudo mais, não conseguia emprego por conta disso, e o juiz negou, Que mandou a merda. criança se virar. E a criança passando fome. E o pai com Verdade. iPhone, ostentando viagens internacionais. Então, é uma profissão que se você não tiver um certo ali, jogo de cintura, se você não tiver uma Sim, certa... Não, peraí, ele negou, mas eu vou lutar, vou entrar com segunda instância, entrei até em Brasília para dar certo o negócio. Né, sim. em terceira instância que a gente fala. Então, aquilo, se não fosse algo, se fosse algo que eu fizesse por dinheiro, era uma coisa que tanto faz, tanto fez. Eu não ia colocar Eu não amor, não ia tava nem colocar aí. garra, não ia Você colocar acaba, sendo- enfoque. você acaba aprendendo na área de psicologia, né? Pedagogia, lidar Exato. com as Nós pessoas, fazemos lidar muito com si isso. mesmo. Sim, exatamente. É, na verdade, que eu falo, o curso nosso de direito, a gente lida muito com psicologia, com filosofia, você tem que saber compreender o outro, você sabe orientar, questão A de linguagem da educação comunicação é financeira, a saber gente lidar tem que tomar muita ajudar. porrada verbal, né? E às Exato. vezes nem todos estão aptos a ouvir porradas verbais para a vida delas, que coloca elas lá embaixo. Porque tem gente que coloca a Exato. vida das pessoas lá embaixo. Dependendo do que ela fala, espana a vida das pessoas, espana o psicológico delas, né? Com certeza, justamente aquilo que eu falei, por isso que é importante a gente ser surdo para os nãos, para as pessoas que tentam limitar, para as pessoas que tentam te colocar para baixo. Isso tem muito, mas Ah, ao mesmo tempo, por mas isso que a gente tem que fazer um filtro e focar nas pessoas que realmente querem o nosso bem, que realmente estão torcendo por nós e nos sim, incentivam a progredir. Aí a sim, gente sim. pode ter pessoa que está nos assistindo que fala, poxa, mas eu não tenho ninguém. Não importa. Você nunca vai estar sozinho. Mesmo que você ache que não tem ninguém, se filtre em você, busque bons exemplos na internet, pessoas que fizeram aconteceram, pessoas que realmente estão engajadas em ajudar uns aos outros. Tem várias pessoas assim. E É vai verdade. devagarzinho construindo o O seu universo se tijolinho. dá Trace conta de uma colocar as meta. pessoas certas quando você corre atrás de sair do vitimismo e da autossabotagem, né? Você para de pensar naquilo porque é só um pensamento. Para de pensar naquilo. Você já não está mais se sabotando. Tira todos os pensamentos limitantes, pensamentos que não vai dar certo, pensamentos negativos. Que tudo que te envolve em nuvens e trovões são os pensamentos negativos que te levam ao vitimismo e à sabotagem. Se tiver que voltar neles, volta depois de um tempo, conversando com alguém sobre tal problema. Por mais que você leve 1000 nãos, você vai ver 1000 maneiras de como não conseguiu. Aí quando você leva um sim, fala, cara, você conseguiu levar um sim daquele cliente que não compra com ninguém. Fala, cara, mas aprendi como praticamente saber 999 nãos a não cometer o erro. Agora que eu já sei o sim, é segredo, eu não vou passar para ninguém. Mas você aprendeu na sua jornada, você tem que ser tipo aquele vendedor destemido, né? Você pode receber 1000 nãos, 100.000 nãos, uma hora você converte. Com certeza. E que nem você falou, e é interessante, tem pessoas que, poxa, olha, o que você conseguiu para fazer tal coisa? Acho que tem empatia, sabe? Tem muitas pessoas que falam, eu não vou falar porque para garantir minha competitividade, eu tenho algo que só eu tenho. Eu aprendi também, sabe, Cadu? A gente aprende muito com a vida.
Podemos ser chamados de tolos por compartilhar? Não faz mal, faz a nossa parte ajudar. Tive um caso, por exemplo, que eu estudei noites a fundo, tive que estudar até química para um caso importante que eu peguei de um mega empreendimento aí que estava totalmente na falcatrua, comprou licença da prefeitura e tudo mais. Meu cliente tinha comprado uma unidade de alto luxo desse empreendimento, né? E o terreno extremamente contaminado, fui lá, noites estudando qual que era a causa daquele contaminante, tinha Você como virou uma reverter, não química tinha. profissional, uma Exato, perita investigativa, além de exato. advogada. Eu faço tudo isso, né? Eu peguei, fui, estudei a fundo. E Fiz aí? ação, eu fui a primeira advogada de 500 e poucas ações que foram, fui a primeira advogada a entrar com essa ação. Fiz, Caraca, assim, velho. um verdadeiro tratado, exato, contra esse empreendimento. Entrei com a ação, em 2 dias, recebi uma chamada, doutora, vamos fazer acordo? Fiz um Uau! baita de um acordo. Depois, com base nesse acordo, Quebrou as pernas exato, da eu ganhei pessoa. mais 3 clientes com esse mesmo empreendimento. Ganhei as ações, foi até isso que proporcionou minhas viagens internacionais, né? E aí, Bacana. o que aconteceu? Teve um advogado que foi dar uma despertinho, ele copiou exatamente minha petição, igualzinha, copiou. Entendi. Copiou e colou, né? Copiar E aí, Ctrl+C, Ctrl+V é diferente de ter um know-how, né? exato. E aí, o que aconteceu? Ele entrou com a ação igualzinha a minha, até a minha tese que eu pus, as minhas pesquisas, tudo. Aí eu vi, eu falei assim, poxa, no direito, copiar a peça, se fosse um livro, é propriedade intelectual, tudo no direito, você pode copiar a petição do coleguinha que não dá em nada, né? Nem na Sério? OAB. Mesmo Exato, trabalhando descobri na isso área de depois. direito, vocês conseguem Exato. copiar? Cara, é cobra Então, engolindo isso. cobra, então, praticamente. Porque tem advogados que são Exato. bem Não, cobras, só né? que aí o que que aconteceu? Exato, o que que aconteceu depois? Eu recebi, eu fiz as ações, tem até no banco de dados tem lá minha peça que o coleguinha jogou. Conclusão, as minhas ações eu recebi tudo, e as dele ficou parada, ele perdeu. Não adianta você copiar e colar. E ele não A teve a lei do humildade universo de, é justa. doutora, eu vi o seu processo, eu vi que a doutora ganhou, eu posso copiar, como que a doutora agiu? Sabe, não teve essa humildade. Porque já Entendi. teve Ó, o casos Eric de está colegas que perguntando aqui, viram ó, Fernanda. e entraram. Oi. Não, não chega a ser jurisprudência. O que que acontece? A jurisprudência é quando o caso tem um julgamento em segunda instância ou em terceira que a gente fala, e aí, como é um caso muito importante, ele é indicado pelos próprios desembargadores ou a pedido do advogado para virar jurisprudência. Aí é diferente. O que que é jurisprudência? É uma decisão dos tribunais para que seja utilizada em casos similares ou análogos, ou, né, ou que é igual ou que é semelhante. E nesse caso, não, era uma ação que estava no início, que ele já pegou, copiou e colou. E depois ele não conseguiu nem sequer usar minha tese, porque ele não tinha toda aquela pesquisa que eu fui, que eu debrucei, que eu quis. Não tinha você para pensar. Exato. Conclusão, eu recebi, meus clientes ficaram felizes, satisfeitos, e tem advogado até hoje tentando receber, porque esses megas empresários fizeram uma fraude. E eu descobri essa fraude também, por isso que eu consegui. Antes dela ser Entendi. perpetrada, eu já fiz todas as ligações Advogado acaba necessárias. sendo hacker, sendo policial investigativa, Sherlock Holmes. sendo química, faz todas as profissões também, né? Exato. Que Então, louco. a gente acaba. Eu brinco que, na verdade, é um passo para tudo. Você tem que ser, além de clínico geral, você tem que ser expert em tudo. A gente E as aprende muita pessoas, às coisa. vezes, geralmente não sabem o tripé da vida, tipo assim, né? Quando vai entrar, fiquei desempregado, vou virar empresário. Tá, mas eu tenho que ter o tripé, que é a base. Se eu não tenho dinheiro, eu preciso de alguém que é investidor, que é o empresário. Segundo, o Sim. segundo pé, que é o vendedor. E o terceiro, que é o especialista, certo? Pelo menos é um tripé. Quando elas sabem um pouquinho dos três tripé, dos três pés, beleza. Mas a grande maioria das pessoas não sabe vender. E no mundo é assim, tem as que vendem e tem as que compram. Só que será que elas sabem vender Exato. elas mesmas? Tipo assim, Fernanda, me vende você. Quem é Fernanda? Quando a gente pergunta isso para as pessoas, e elas não sabem responder delas mesmas, cara. Aí cai no vitimismo e na sabotagem de si mesmo. Exato. Fala, me fala de Exato. Ele você, fala. qual a sua idade, a sua profissão, o que você fez até hoje da vida. Você tem currículo? Não tem? Tem gente que esqueceu do currículo.
deixou perdido. Às vezes nem sabe fazer um currículo, cara. Tem idade suficiente para ter vários tipos de currículo e não sabe se vender. Como que alguém vai comprar os serviços de uma pessoa ou o produto de uma pessoa se ela não sabe se vender? Com certeza. E não só, até falando de currículo, a importância que a gente vê muito, não somente fazer um bom currículo, né? Ver o erro de grafia, tudo certinho, ver a formatação, não ter aquele currículo espalhado. É, né? E tem vários modelinhos, várias técnicas que a gente pode estar utilizando. E também Sim. na apresentação pessoal, que nem uma coisa que eu vejo muito, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa de grife para se me vestir bem. Poxa, a gente pode se vestir super bem com roupas baratíssimas, uma maquiagem leve, não precisa para mulher, não precisa colocar aquele monte de maquiagem, um monte de coisa. Menos é mais. É uma coisa importante também a gente ter essa apresentação para o empresário ter um portfólio do teu produto, que até nessa questão, por exemplo, de pandemia, eu fui comprar um vestido, por exemplo, no Mercado Livre para fazer audiência. Aí voltando, não preciso gastar muito para estar bem vestida. Aí veio uma cartinha do vendedor, que eu, né, até me compadeci dele, que ele falando que agradecendo pela compra que eu tinha feito, porque ele começou a trabalhar em casa para cuidar da mãe que estava com Alzheimer. E aí eu via que ele não tinha portfólio, ele só vendia para o Mercado Livre. Eu peguei e falei, olha, fulano, né, eu me compadeci, eu falei, poxa, que linda a sua história. Ele era um baita empresário, largou tudo para ficar trabalhando em casa para cuidar da mãe, que os irmãos não quiseram saber. Aí eu falei, fulano, olha, me passa todas as fotos do seu produto, eu faço um portfólio para você em PDF. Fiz um portfólio simples para ele, com os preços, tudo, aumentou pra caramba as vendas dele. Falei, tá Bacana. vendo? Uma coisa São simples que a gente pequenas pode ações, né? ajudar. Você foi até publicitária. Exato, eu falei, porque, poxa, se eu tô ali, né, eu gastei o quê? 20 minutinhos para fazer um portfólio, para ter uma apresentação bonitinha do produto dele, e saiu vendendo. Tenho várias amigas também que estavam em casa com filho. Tem uma amiga que tá com 4 filhos, sozinha, que o marido abandonou tudo. Ela começou a falar, o que você gosta de fazer? Artesanato. Começou a fazer lacinhos para bebê. Hoje ela tem uma renda, sustenta a casa com os lacinhos. Ela mesma fez o portfólio, fez um curso de autogestão. Né? Se ficar lá no vitimismo, o marido abandonou com 4 filhos e não sei o quê. Você fica só ali e você não consegue ver uma saída. Você fica no fundo do poço e cavando cada vez mais. Né? Acho que isso Fica que é se auto-sabotando interessante. e criando um buraco em volta de si mesmo. O passo que ela dá, ela cai. Toda hora cai, cai, cai. Por quê? Porque ela só está criando buracos em volta da vida dela mesma. Né? E os Sim, pensamentos limitantes, sabotadores, pensamentos do passado que não vai dar certo, não acontece muito. Né? A pessoa às vezes está com autoestima muito baixa, com a depressão muito alta, né? Com excesso de, às vezes, muitas brigas. E às vezes contagiou ou foi contagiada por pessoas que em volta, né? São assim também, vitimistas e sabotadoras. Tem famílias assim, infelizmente, que às vezes com praticamente é uma certeza. família vitimista e sabotadora delas mesmas. Né? Nada tá bom, nada tá certo. Fala, será que alguma coisa não tá boa? Acordar não é uma coisa boa? Ter um prato para comer não é uma coisa boa? Pô? Tem gente que às vezes reclama demais e agradece de menos, não sabe ser grato, né? Com certeza. Até você tocou num ponto interessante, porque a gente vê aquela velha história. Peraí, ao invés de ficar só me queixando, porque eu aprendi muito isso, ainda mais depois da pandemia, depois que eu tive essa doença, fiquei 2 meses de cama, eu que sou mega ativa, não conseguia nem sequer levantar da cama, né? Fiquei muito mal. Para mim, o vírus detonou. E meses depois eu ainda me sinto fraca, me sinto com a respiração ruim. Né? E tem, o que eu quero dizer com isso? Isso fez ver que muitas pessoas, porque essa pandemia, não aguento mais ficar trancada em casa, porque eu perdi meu emprego, porque não. Gente, vamos ver, assim, tenho saúde, estou vivo, tenho um teto sobre a minha cabeça, tenho comida para comer, vamos agradecer mais. A gente vê tantas pessoas, às vezes, né, que não tem muita coisa, mas aquele pouquinho que ela tem, ela faz assim, espalha um amor ali ao redor, que não uma colega que trabalha comigo num dos Verdade. voluntariados, é uma E para pessoa espalhar que amor não você vê precisa de ela. dinheiro, não precisa muita coisa, é só Exato, pequenas ações e atitudes. Né? exato.
a gente poder, né, poxa, vamos agradecer, vamos, o que que eu tenho aqui hoje nas minhas mãos? Eu tenho tal coisa, vamos ali. Eu, na época, por exemplo, da OAB, eu fiquei sem internet dentro de casa, comprei um celular e não sei quantas vezes, pegava, estudava no cursinho da OAB com aquele celular lá, com a internet retrógrada e tal, mas consegui fazer meu cursinho, consegui passar na OAB. Tinha É passado por cada uma um no seu cirurgia tempo, da só que perna, meu tá, pai me carregando no colo, cada fui um pro no seu cursinho tempo, né? tremendo de dor. Sim, Exato. sim. Só que as pessoas não estão acostumadas a sofrer. Porque toda conversão de estudo vai sofrer. Você está correndo atrás de um objetivo. O professor fala, ó, você tem que ler esse livro em uma semana e trazer o resumo. A pessoa nunca leu na vida, vai sofrer, né? Exato. Não, e muitas vezes o professor fala isso, até a pessoa já, ai, mas eu não consigo, ai, mas uma semana é muito pouco, ai, mas não sei o quê. Não, né? Que quantas vezes a gente fez isso? Mas é muito, não, já Um nem sequer, livro, um livro. nem sequer tentou, já tá falando que não consegue. Ah, e tem pessoas Então, também que às vezes estão depressivas e vitimistas por causa do cônjuge, do outro. Ela entrega a felicidade da vida dela, de viver por ela mesma, por outro. E quando esse outro não existe mais, o mundo dela acaba. exato. Ah, eu Também vou não parar de pode. viver porque o outro em si, a outra em si não está mais comigo, entendeu? Exato. Ou no caso da mulher, o outro em si não está com ela, né? Muitas mulheres às vezes não viram mais os maridos junto delas e se perderam, ficaram às vezes perdidas, né? Não Não procurou só, é, não só ressignificar. mulheres, são mas também homens que ficam inertes, que falam que precisa de ter uma companheira do lado para ficar impulsionando. Eu ouvi isso há pouco tempo. É, e tem E, homens também que poxa, são machistas que falam, cara, eu quero uma mulher. Existe, tá? É um pequeno percentual, sei lá, sim, mulher que quer ser dona de casa, entendeu? E se contenta com exato, aquilo. Tem mulheres, não, eu quero trabalhar também. Tem que ter um comum acordo exato. na vida conjugal também, né? Não, com Não é certeza. E o escrever. que que a gente quer mostrar com isso também? A gente não pode ficar colocando tudo, a responsabilidade no outro, e sim contar conosco mesmo. Não, eu só vou ser feliz, eu só vou conseguir se eu tiver alguém ali do meu lado, se eu tiver alguém que fica ali toda hora me puxando. Não, porque se a Você tem gente que ter coloca, quando alguém a para gente te coloca levantar, é para te importante. transbordar, para te fazer crescer. Exato. Que gosta de você, mas que faça você crescer. Tá lá na monitoria constante de Sim, falar, ó, você esqueceu de fazer tal coisa. Ou você vai lá e faz, ó, tá aqui. Né? E também exato. abrir mão, né, de muitas coisas, mesmo que às vezes você esteja certo, todo relacionamento em si tem que fazer deliberações e concessões para estar num Com relacionamento certeza. legal, né? E tem gente que não Sim, faz. E aí fica se sabotando. Ah, mas é ela que briga. Eu falei, ué, será que você também não procura tópicos para que a briga surja? com certeza. E eu acho que o mais importante de tudo isso é Boa legal noite, você estar com mandar. alguém que te incentiva, que te ajude, que te põe para frente, sim, mas você Que não te ficar levante, né? dependendo disso. Que te Exato. faça Isso não é crescer. determinante. Exato. Isso não é determinante, não é ali o essencial. Você pode muito bem, aí também, não é questão de você ser egoísta, você pode muito bem lutar sozinho, você ter o ideal, você fazer ali acontecer. Não ficar Sim, sim. dependendo só do outro. Porque é o que eu falo, é legal você ter alguém, sim, mas é como se a gente amparasse numa muleta. E se cai aquela Verdade. muleta, seja por uma doença, seja por qualquer coisa, seja que a pessoa, pelo livre-arbítrio dela, ela deseja outros horizontes, aí seu mundo desmorona? Não. É, você para de Eu viver acho porque eu faço interessante. viver por você. Ou... Exato, E se a pessoa morrer amanhã? E aí, você faz o que da vida? Você não tem um exato. plano B? Exato, tem que ter o plano B, C, D. E essa questão também de nós de termos essa independência, né? Minha mãe desde pequenininha fala, Fernanda, trabalha, tem as suas coisas, seja independente, porque tudo bem, você ter uma pessoa não deu certo, você vai e reconstrói a tua vida sendo independente. E eu Sim. fazendo Minha essa mãe parte com também pegava família, no meu pé também dos meus irmãos. Você tem que aprender a lavar, a cozinhar. Isso não é só coisa de mulher, não. Eu fui criado assim, mas os meus filhos não vão ser criados assim, não. Foi meio que sargentão, tá ligado? sim, Desculpa falando não, assim, isso, não, mas você me ouvir. Mas é meio que assim. E hoje em dia, não, tem gente, muitos adultos aí que falam, isso é coisa de mulherzinha, homem não faz essas coisas. Fala minha mãe, ah, eu não quero ver meu filho andando sujo ou passando fome porque brigou com a mulher, não. E se ele não tiver é, mulher, estiver sozinho, sabe se virar na vida. com certeza não tem essa de tarefa de homem, tarefa de mulher, eu acho que tem que A ter gente já um tá falando conjunto para aqui, ó, Fernanda.
Hã? Eu acredito no livre-arbítrio e muitas vezes não podemos opinar na vida alheia para não prejudicar. Por mais que queremos ajudar, acabamos mexendo no livre-arbítrio. É isso aí, Cíntia. Sim, Gratidão. eu não tô recebendo todas as mensagens, para de aparecer aqui para mim. Mas, enfim, sim, a Você gente não... não pode interferir. O máximo, essa questão também de ficar dando opinião na vida dos outros, eu acho que somente a pessoa sabe o que ela está passando, né? O que a gente pode fazer é dar opinião se a pessoa pergunta, não ficar ali querendo interferir. Verdade. É diferente se você vê uma amiga, se você vê um parente, né, sofrendo algo, você fala, mas no sentido não de recriminar. Fulana, você tá passando isso porque você quer, a pessoa vai ficar pior ainda. Mas tem Você gente que não tem que. sabe pedir ajuda, Fernanda. É tão autossabotadora que ela tá tão com um pensamento limitante que não sabe pedir ajuda. E às vezes a gente, às vezes, se falar, espana. Por isso tem que Exato, falar. só que Pessoal, pediu aí. ajuda? Daí você vai lá e fala. Só que tem, às Exato, vezes, é questão tem também. cenários que a gente, mesmo sendo parente ou da família, é igual a regra do psicólogo, né? Quando é da mesma família, ele não pode atuar. Tem que pegar o outro psicólogo. Né? Exato, só que é diferente, acho que você tem que ter, no caso, tato para lidar com essas situações, que nem até a gente falando a questão do ter companheiro, tudo, não ficar só dependendo, os dois tem que estar ali juntos, batalhando. Porque nós que somos advogados, eu tinha uma colega que trabalhava de frente a mim, que ela pegava muito violência doméstica. Uau! E aí o que acontecia? Exato, o que a gente vê nos maiores casos? Ah, mas a pessoa está apanhando por quê? Porque gosta, que não sabe. Porque, primeiro, muitas vezes o homem, ele põe Não, ali, não, que não eu pode trabalhar, não pode fazer. Primeiro, ele tira a autonomia, tira a autoestima da mulher, muitas vezes, né? E aí a mulher fica ali totalmente dependente, totalmente à mercê. Quando ela sofre as agressões, quando ela quer se divorciar, ela não consegue, porque onde que eu vou morar? Eu tô com filho, onde que eu vou com os meus filhos? Às vezes a família deixou de dar aquele amparo. Então, tem essas situações também. Se você lá, porque você não se separa, porque você gosta. Então, a gente tem que ter tato. Ah, simplesmente sai de casa. Não é assim. Então, você tem que ter tato. Eu via como a minha colega trabalhava com essas mulheres, né? Ela, tem inclusive, mulheres que tem têm uma página condições aí que não conseguem específica. sair de casa, tá? Tá vítima da ocasião. Exato, Eu exato. sei. Não, até essa colega ela tem uma página que justamente dá dicas. Hoje o governo tem um programa de proteção a essas mulheres, que inclusive arruma emprego, Eu tem a vi na creche televisão. gratuita para as E tudo, crianças. e tudo, e Então, tudo na surdina, sem eles saberem, para depois ela já sair de casa e exato. ter onde morar e Sim, só trabalhar. que se você chegar nessa mulher e falar, poxa, sai, você vai ficar ali, que não sei o que, você é boba, você gosta de apanhar, é pior. Então, tudo. Tem pessoas que não é que não sabem pedir ajuda, tem medo de pedir ajuda, são ameaçadas. Tem pessoas que, Ameaçadas de às vezes, morte, pode né? ser pelo orgulho. Exatamente. O Então, parceiro às eu vezes acho fala: se que. você me largar, eu te mato. Mais ou menos assim, né? Exato. São os loucos Exato. psicopatas. Sim, então a gente tem que ter tato com essas pessoas, tem que ter aquela empatia, né? Não é chegar a interferir no livre-arbítrio, não é chegar e agredir aquela pessoa que já está tão debilitada, tão machucada, né? É cuidar, é você incentivar você para o bem, você ir devagarzinho nas situações. Você vai dando, tipo, E, pequenas dosagens com conta-gotas, porque a pessoa tá tão já com baixo astral. Lá no, acho que, tipo, quase 1%. Se você colocar mais ela ainda, ela desaba, né? exatamente. Vai levando as Tudo pessoas aos pouquinhos, a autoestima da pessoa, vai orientando aos pouquinhos, vê o que ela quer, porque às vezes ela não quer se separar da pessoa que prejudica ela, né, fisicamente. Tem muitas sim, assim aí também entra que outra fica no duro. questão, que a gente até teve um grupo que eu também participava, que é chamado MADA, Mulheres que Amam Demais. Eu faço vários voluntariados. E É. esse, o que que acontece? A pessoa, às vezes, ela tá tão dependente, na verdade, não é nem mais amor, é uma psicopatologia, inclusive, é uma Sério? codependência tão Um forte. apego? Exato. Exato, inclusive eu estou lidando com o divórcio de um cliente que a mulher sofre dessa síndrome. É uma dependência tão forte em relação ao outro, ela não vê se ela, tipo, ela não, a pessoa pode agredir, pode ameaçar, pode tentar matar, ela não consegue ver, ela não consegue tirar aquela dependência. Que É como se louco fosse isso. É uma uma doença. dependência de uma droga psicoativa até. E aí, como Então, lida com isso? é muito, primeiramente, precisa muito da empatia daqueles que estão ao redor,
precisa realmente ir procurar um tratamento, inclusive psicológico, para poder ter essa orientação, para poder sair, porque é quase como uma dependência química. Né? E não Entendi. adianta você ir lá, agredir, você está ali, você está me vitimizando. Então a gente tem que saber também auxiliar, saber ajudar e aquilo que a gente falou, devagarzinho. Não adianta ir lá Legal. sacudir, não adianta ir lá querer brigar, Você interferir pega no as mulheres livre-arbítrio. Vai maravilhas aí devagarzinho. na sociedade, as grandes advogadas, as pessoas, as mulheres empoderadas que ajudam as mulheres aí a autoempoderamento, a saber lidar com o seu relacionamento. Não é não e pronto, acabou. Né? Até quando Sim, você vai chegar em casa com o olho roxo, né? Ou com exatamente. hematomas na delegacia, ou nem indo por causa que foi ameaçada de morte, entendeu? Exato, e são mulheres que precisam ter sua autoestima reconstruída, né? Essa questão que elas se acham, muitas elas não se acham, elas não veem um horizonte que elas possam se reerguer, que elas possam se requalificar. Muitas, eu não estou com 2, 3, 4 filhos, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer um curso agora nessa altura da minha vida? Eu já não consigo mais. Aí eu já reformando tudo que a gente falou da nossa live. Sim. Você se voltar, você ver suas potencialidades, você se organizar, e sim, tem possibilidade para todos. Nunca é tarde para você recomeçar, nunca é tarde para você abrir o teu negócio, para você mudar de Abrir novos profissão, horizontes na entrar numa visão da pessoa, porque faculdade. ela está tão vitimista dela mesma que ela não vê mais nada na frente dela, nenhuma oportunidade, né? Por mais que veio da Sim, escassez, não veio da abundância, e até pessoas que vêm da abundância também entram no vitimismo nessa abordagem, mas a grande maioria, assim, que às vezes mulheres de vítimas de feminicídio aí a cada não sei quantos minutos uma mulher é morta aí no Brasil, cara, que está sendo vítima de relacionamentos abusivos, né? E não consegue sair disso, né? exatamente. Elas acham que talvez que saindo daquele relacionamento elas vão deixar de ter o padrão que tinham, a segurança que elas tinham, e elas acabam ficando presas aceitando tudo isso. Não. Todas nós podemos ir lá lutar, reconstruir. Isso que é importante. Primeiro você se conhecer, você se reconstruir sua autoestima. É importante a gente se olhar no espelho, porque muita gente fala, você se arrumar, você ficar se olhando no espelho é ego, é vaidade, é narcisismo. Não, não é. É necessário. A gente precisa ter Sim, isso sim. para a gente se valorizar. Porque se a gente não se valorizar, nós somos um espelho que passa para os outros. Se a gente não se valorizar, se a gente não vê o que a gente tem de bom, como que a gente vai É. querer que o mercado de trabalho, que o outro nos valorize e nos olhe? Se você não se amar, como você quer que a pessoa te ame? Né? Se Exatamente. você estiver com alguém. Né? Você fala isso Exato. também com o pessoal que é da dependência química no seu voluntariado, que são pessoas vitimistas e sabotadoras das vidas delas mesmas, que elas estão se autossuicidando. Como que você chega nessas pessoas quando elas pedem ajuda, uma orientação? Então, no caso, a gente mostrar que tem alternativa, que devagarzinho você consegue, é um dia após o outro, né? Não adianta a gente querer tirar algo que a pessoa está dependente de uma hora para outra, não é passe de Não dá mágica. porque ela está na fissura. Né? Exato, é uma luta, Ela que é nem uma pessoa particular. adicta, né? Exatamente. É uma luta devagarzinho, precisa de um apoio constante. Né, voltando à questão, a religião ajuda muito, né? Você ter uma base, você entender. Uma fé religiosa. Exato. Uma vez mesmo no voluntariado, eu nem trabalhava ainda nesse voluntariado, eu trabalhava no voluntariado que eu ficava na porta, né, das crianças ainda na época. Aí, na hora que eu vi um assistido, eu percebi que ele estava visivelmente alterado por dependência química. Não era o horário, fui lá, peguei na mão dele, levei ele na porta da assistência. Ele começou a fazer lá a assistência, ele conversou com uma pessoa treinada especificamente para isso, essa parte eu não trabalho, né, que tem as entrevistas lá na nossa, tô falando da nossa Federação Espírita, né, na FESP. Legal. Tem um setor treinado para passar para assistência. Eu não participava desse setor, só peguei da mão e falei, olha, horário para criança, mas essa pessoa precisa muito. Não era nem Já minha levei muitas função ali. pessoas naquele departamento lá, que me Exato. pediu Então eu ajuda. levei. Aí depois, quando ele saiu de lá todo feliz com o cartão, olha, eu vou fazer assistência da dependência química, tudo e me mostrou. Que Aí ele legal. olhou assim para mim, ele fez uma pergunta que eu não esqueci. Ele falou, mas e se eu não conseguir? E se der muita vontade de eu usar, o que eu faço?
Eu pensei comigo, eu falei, eu não sou dependente, como que eu vou responder essa pergunta, né? Isso há 3 anos e meio atrás. Que louco, velho. Aí eu falei, eu pensei comigo, eu falei, e agora? Eu tenho que dar uma resposta para ele. Ele podia ter perguntado lá no setor próprio, ele foi perguntar para mim. Aí eu falei assim, olha, quando der muita vontade, eu falei assim, lembra onde o senhor quer chegar, lembra que o senhor é capaz. Falei, faz uma oração, qualquer coisa, corre para cá, assiste uma palestra evangélica, fica aberto aqui até as 8 da noite, tem palestra o dia inteiro, né? Aí eu peguei, falei o que veio no meu coração ali naquela hora, e depois fiquei refletindo. E aí, todo sábado, semana a semana, eu na porta recebendo as minhas crianças, e ele passava feliz da vida e ia me mostrando um cartãozinho carimbado. Bacana. Passaram-se 2 meses e meio. Aí eu resolvi sair dessa assistência das crianças, e aí eu fui trabalhar onde? Fui trabalhar justamente do combate à dependência química, porque esse caso me chamou a atenção. E aí essa pessoa, ele veio, né? Ele fez um depoimento lá na frente até do expositor que estava dando a palestra e falou assim, olha, tá tanto tempo, eu vim aqui, uma mocinha que tá até aqui, ele não lembrava meu nome, mas uma mocinha, ela Ah, pegou e me falou tal coisa. E realmente, nesses 2 meses e meio, várias vezes eu senti vontade de consumir a droga. O que que eu fazia? Eu fechava os olhos e fazia uma oração. Isso me segurou. Eu tô limpo todo esse tempo. Aí ele me agradeceu, né? Até brinquei com ele. Eu falei assim: ah, senhor tal, se foi tão bom, o senhor tem que trazer agora os amigos também. Ele deu um passo atrás e mostrou: ó, já tô trazendo, meu amigo tá limpo há um mês. Eu, na hora ali, eu desabei, comecei a chorar. Eu falei: tá vendo? Uma coisa que eu falei que veio assim do que o coração, fazer uma oração e tudo ajudou essa pessoa. Então a gente vê que também a religião ajuda muito, né? verdade. A religião, você dá Ter uma uma palavra fé, né? positiva, você acolher, porque é muito comum, ele estava no primeiro dia que eu vi, ele estava com um cheiro forte, tudo, as pessoas rejeitarem, as pessoas olharem meio assim, recriminando. Uhum. E eu não, ali despide totalmente. Falei, não, uma pessoa precisa de ajuda. Ou as pessoas falam, ah, não é minha função, não estou ali para isso, estou para fazer tal coisa, não vou fazer tal, outra coisa. É se Então a dedicar de gente coração e tem, alma, né? De fé, de fazer o voluntariado, né? Eu já fiz participei de exatamente. voluntariado de moradores de rua, e as pessoas falam, cara, mas e aí? Tem gente que quer participar, mas não quer lidar com o público. Pô, você está ajudando uma pessoa, independente se ela Sim, tá cheirando mal, se ela tá bêbada em si, independente da fissura da pessoa, você está ajudando. Faz as suas orações de proteção, saiba com quem você vai lidar, ande acompanhado em grupos, né? E consegue ajudar essas pessoas de boa. com certeza, que nem tem amigos, vários amigos meus que trabalham justamente levando sopa para moradores, fazem vários trabalhos nesse sentido. E um amigo uma vez comentou que tinha um que ele conheceu, era professor PhD da USP. Só que ele perdeu a Caraca, mulher e a filha num trágico acidente, ele ficou tão em depressão que ele largou o luxo, largou tudo, e, aliás, perdeu vou tudo morar e na foi para rua. as ruas. Aí, olha como se a gente não pode julgar. Tem muita gente que fala, ah, porque tá na rua, porque escolheu roubalheira, escolheu, né, não trabalhar. E E nada, tem aí, muita esse gente que amigo, está na rua e não veio da alta, né? exato, e justamente esse amigo foi conversando com essa pessoa hoje voltou da aula, tá ali, tá bem. Então, assim, são pequenas coisas que todos nós podemos fazer, acho que todos nós podemos incentivar, é aquilo que até nós já falamos, todos nós precisamos uns dos outros, ninguém sabe 100%, ninguém é feliz 100%. A gente Sim. tem que construir, obviamente, não precisando depender dos outros, né? Não colocar só vou ser feliz, só vou conseguir se tal fulano estiver ali do meu lado, toda hora me incentivando. É Aí é legal, pouco, né? mas não é Ela tem que essencial. começar a lidar, a pedalar na própria bicicletinha, né? Protocolo Exato. bicicleta. Começar a Exato, ter sua pedalar, começar a autonomia, caminhar. porque, exato, contar consigo mesmo, né? Porque se tiver qualquer diversidade, você não vai se decepcionar, você vai estar livre, você vai continuar caminhando. O que a gente não pode é estacionar a nossa trajetória, por conta de circunstâncias, por conta de pessoas, etc. A gente tem que estar ali, sermos otimistas e irmos em frente. Acho que, em síntese, seria isso, né? Da nossa live de hoje. Bacana, Nando Fernandes, boa noite. É Boa isso aí, noite. Fernanda. Gratidão, então, por toda a sua explanação, seu currículo esplêndido. Aí eu vejo que você participa de vários voluntariados, né? Isso é muito gratificante, que Deus continue sempre te
dando toda essa luz, né, para iluminar sempre a vida das pessoas aí, todas que passam para você, que com diversos casos você vai lá, corre atrás, aprende e ajuda. Isso que é legal ver da sua parte, da sua jornada de vida. Então, agradeço a Amém. todo o público que nos assistiu aí, tá? Agradeço aí a ti e passo a bola para você se despedir aí do pessoal. Muito obrigado, né, por tudo. Imagina, a gente vai sempre aprendendo uns com os outros. Gratidão também, a gente trocando experiências, né? Foram 3 meses discutindo sobre essa live. Você também tem vários Três pontos legais meses para da sair trajetória. hoje. 3 meses para sair essa live de hoje. Foram vários pontos também da sua trajetória pessoal, que eu acho que é muito interessante para o pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, estamos aí abertos. Depois pode mandar mensagem para nós no direct, né? E é isso, todos nós podemos se ajudar, podemos ser capazes, vamos pensar positivo, vamos remar a favor da maré, né? E não deixar que nada obste um dos nossos sonhos. E É isso aí. gratidão a todos e gratidão aí pela oportunidade e pela Gratidão. paciência É isso aí. Só eu de não esperar eu envelhece. conseguir fazer a live. É isso aí. Que próximas lives venham. Tudo de bom, gente. Amém. Tchau, 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 Fê. tchau. Gratidão.